É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Sarah, uma garota loira espetacularmente bem cuidada, achava que não tinha sorte em sua vida pessoal. 2 anos se passaram desde que ela se formou no ensino médio, e a meta que havia estabelecido para si mesma continua sem ser cumprida. E não há nenhuma indicação de que isso vá acontecer em um futuro próximo. Assim raciocinou a garota, sentada nos fundos do restaurante após seu turno. Ela apostava em sua aparência. Já no ensino médio, quando se tratava de escolher uma carreira, Sarah havia decidido firmemente se tornar uma provedora de sustento. Ela não trabalharia como seus pais, trabalhando a maior parte da semana por centavos. Iria a restaurantes, daria festas em clubes, relaxaria em iates e tomaria sol à beira-mar. As armadilhas desse estilo de vida não a assustavam, então ela poderia imaginar como as exigências dos ricos poderiam ser incomuns? As nuvens de tempestade se dissiparam sobre a cabeça de Sarah quando ela passou em seus exames finais. Sarah tirou notas tão baixas que qualquer admissão à universidade estava fora de questão. Em seguida, seus pais lhe disseram que, dali em diante, não pagariam pelo estilo de vida que ela havia estabelecido para si mesma. Ela poderia viver e comer, mas teria de ganhar o dinheiro da mesada sozinha. Naquele momento, Sarah se deu conta de que, de agora em diante, essas pessoas eram estranhas para ela. Porque as pessoas mais próximas a ela estão sempre prontas para apoiá-la e ajudá-la. E como, diga-me, ela vai procurar pretendentes ricos, vestida com trapos baratos do mercado? A vida despreocupada havia acabado. Encontrar um emprego acabou sendo um desafio. Sem experiência, sem habilidades. Tudo sujo e mal pago, como faxineira ou ajudante de cozinha, a moça recusou imediatamente. A aparência, com a qual ela tanto contava, acabou se revelando inadequada. Havia, é claro, lugares onde ela seria aceita com prazer. Mas Sarah não queria ir para lá. Ela estava determinada a não se envolver em relacionamentos promíscuos. Sim, isso lhe daria experiência, mas também lhe daria uma má reputação, da qual ela não conseguiria se livrar. Nada de intimidade, disse a si mesma, tentando novamente conseguir um emprego como garçonete. E a porta lhe seria mostrada. A garota estava com raiva, decepcionada, mas não desistiu. Dia após dia, ela batia na porta de estabelecimentos e empresas em busca de trabalho, até que finalmente se deparou com o Oak Harbor. Era um pequeno restaurante nos arredores da cidade. A moça expressou o principal requisito e, em troca, recebeu outros: estar sempre bonita, mas sem vulgaridade, os encantos não brilham e os conhecidos não perguntam. Em tais condições, clientes ricos não seriam cafetões, mas agora o dinheiro era mais importante. Sarah concordou. Até certo ponto, a garota até gostou do trabalho. Nada que o salário não é muito grande e ela, como pessoa, ninguém percebe. Mas as gorjetas permitiam que ela não contasse cada centavo e até deixasse a quantia para os pais comerem. Só que eles não aceitavam e o dinheiro era guardado em um pote de vidro na cômoda. Logo Sarah se permitiu visitar uma boutique de luxo e se imaginar como a esposa de um milionário. Pisando na garganta do sapo que a estrangulava, ela comprou um vestido. Apenas um vestido, mas que vestido! Ela teria vergonha de usá-lo em um lugar onde a juventude dourada da cidade se reunia. Sarah continuou a perseguir seu sonho. Entretanto, o tempo passou, mas os conhecidos necessários não. E assim os 2 anos se passaram. Sarah ficou em frente ao espelho do camarim e olhou com saudade para as mechas brancas em sua cabeça. Estava desbotada, ela disse a si mesma. Agora ela teria de esperar o cabelo crescer novamente para cortá-lo. Contanto que não caíssem tão cedo. Meninas, não vão a esse salão, advertiu ela às colegas de classe. E a cor do seu cabelo é tão bonita, disse Mariana, você não quer ser morena? Ah, apoiou sua caixa Nelly, brincou a proprietária, eu continuo tentando contratar morenas, e elas voltam a ser loiras.
O ar aqui é assim. Os amigos riram. Logo os cabelos castanhos se tornaram nativos do setor e ela se deixou cortar o cabelo normal, embora curto, eliminando as terríveis mechas bagunçadas. Além disso, Sarah deu um curso de revitalização em sua cabeça, e agora seu cabelo brilhava com um brilho sedoso. Depois de arrumar o penteado, a garota passou para a maquiagem. Ela se preparava cuidadosamente para cada dia de trabalho, ou melhor, para cada noite, e constantemente fazia experiências com estilos. Durante esse turno, Sarah sentiu os olhos de alguém sobre ela. Já passava da meia-noite e a maioria das pessoas já tinha ido embora. A sala estava quase vazia. Moça, posso convidá-la a entrar? Sente-se comigo, Sarah ouviu uma agradável voz masculina. Ela se aproximou. À mesa estava um homem de 30 e poucos anos, de aparência muito agradável, com um corte de cabelo curto, típico de homens de negócios. Ele também estava vestido para negócios, camisa azul clara, gravata e um relógio enorme no braço, obviamente não muito caro, pelo que Sarah sabia. Sente-se comigo, repetiu ele educadamente. Desculpe, não posso, é contra as regras da casa, respondeu Sarah educadamente. Por favor, só um pouquinho, para alegrar minha solidão. Sarah virou a cabeça para procurar segurança. Felizmente, Billy já havia voltado sua atenção para eles. Quer que eu chame o diretor da escola? Perguntou ela respeitosamente ao visitante. O homem se levantou e sussurrou algo no ouvido de Tolik. Ele sussurrou para Sarah. Respeite o homem, sente-se com ele por um tempo, com o proprietário eu me explicarei. O que ele quer? Perguntou Sarah também em voz baixa. Apenas sentar e conversar. Sarah olhou para os dois homens com perplexidade. Ela se sentou ao lado deles. Eu não a vi antes, você tem trabalhado aqui recentemente? Perguntou o homem. Sarah queria bufar, claro que não, eu era loira e usava uma maquiagem diferente, mas, em vez disso, respondeu calmamente. Não faz muito tempo. E eu não venho aqui com muita frequência, respondeu ela. Diga-me, que época do ano você prefere, um inverno adequado ou um verão agradável? Sarah ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Em uma festa, entre seus colegas, ela teria encontrado algo para dizer. Mas aqui ela tinha um cliente sentado à sua frente. E ela tinha um protocolo de comportamento, que não incluía situações como essa. Belry, o jovem, se apresentou sem esperar por uma resposta. Meu nome é Belry. Para as pessoas que me conhecem bem, apenas Belry. Diga-me onde podemos nos encontrar em um ambiente mais calmo, para que você não me olhe como uma corça assustada para um tigre. É realmente tão óbvio assim? Perguntou Sarah. Belry sorriu. Você tem medo de alguma coisa? Claro que tenho. Conhecer os clientes aqui significa ser demitido, e é muito difícil para uma garota com a minha aparência encontrar um bom emprego sem se meter em problemas. Em outras palavras, não quero perder esse emprego por sua causa. Sinto muito, Belry. Foi rude, mas Belry riu. Você vai trabalhar amanhã, não vai? Ok, Sarah, vou levá-la ao Edelweiss amanhã à noite. Que tal às 18 horas? Não tenho a roupa certa para ir a um restaurante, Sarah deixou escapar de repente. Tudo bem, você pode ir com qualquer roupa, eles a deixarão entrar comigo de qualquer forma. Vou esperar por você. Obrigada por se sentar ao meu lado. A propósito, traga-me a conta, quero lhe dar uma gorjeta. Sarah terminou seu turno desnorteada. Quando ela estava se trocando para ir para casa, Billy bateu na porta do vestiário. Você está sentada aqui sem roupa? Elas responderam com uma risada alta. Entre, Billy, ou está com vergonha de sua experiência? Marjane zombou. O que você queria? Falar com a Sarah. Ei, Sarah, você sabe quem era aquele? Não, de onde? Respondeu Sarah. Este é Kolesniko Belry Mikhailovich, o proprietário de uma empresa de construção. Ele tem tanto dinheiro que nunca sonhamos ter.
Mas ele também constrói casas com as quais nunca sonhamos. Oh, oh, oh! Mariana se esticou. Pegue, meu amigo, um bilhete da sorte. Não perca a chance. E como é a vida pessoal dele? Perguntou Sara. Não é possível que um homem como ele não tenha compromissos. Você vai nos contar, disse Billy com otimismo. Sara começou a fazer as malas para o restaurante pela manhã. Ela esvaziou seu guarda-roupa de todas as roupas. Descartou os jeans e as calças por serem muito simples para um evento como aquele. Suspirou ao ver o vestido de luxo que havia comprado para as casas noturnas. Para um restaurante, e mesmo com um homem como ele, era claramente inadequado, simples demais. Será que ela deveria sair e comprar algo novo e apropriado? Belry havia deixado uma boa gorjeta, mais de 2 meses de salário de sua mãe, mas não queria gastá-la. Encontrar algo que ele pudesse pagar levaria muito tempo. Além disso, seria frustrante. Sara se sentou na cama e pensou sobre isso. Ela havia imaginado esse encontro milhares de vezes, sonhado com ele, ansiado por ele. E agora, quando, finalmente, o destino a tocou com sua asa feliz, a garota estava perdida. E a melhor maneira de colocar seus pensamentos em ordem e se acalmar era a atividade física. Sara vestiu uma calça jeans, uma camiseta e um capuz com zíper, colocou um uniforme esportivo na mochila e foi para sua academia favorita. Indian Summer estava aproveitando o clima agradável. Uma brisa leve tentava arrancar as folhas das bétulas, douradas pelo sol forte, mas elas ainda estavam firmemente presas aos galhos. A grama, como se tivesse ressuscitado, era uma alegria de se ver, com um verde exuberante. Não havia uma nuvem sequer no céu azul profundo. De bom humor, Sara atravessou a porta de vidro e ficou de pé, firme. Parado na entrada, conversando com a moça da recepção, estava Belry. Uma camiseta cinza escura se ajustava de forma atraente ao seu corpo treinado, revelando os músculos musculosos de seus braços. O homem reagiu ao som da música de sopro presa à parte superior da porta. Olá, e quero dizer, olá, a voz de Belry soou ao mesmo tempo surpresa e satisfeita. Como você chegou aqui? Vim alongar meus músculos, respondeu Sara, e ficou mentalmente feliz por, mesmo para um evento tão simples, ter se vestido com cuidado. O homem se aproximou quase a curta distância. O cheiro quase imperceptível de perfume caro era estonteante e confuso. Sara, você é uma garota incrível. Ela foi convidada para ir a um restaurante e, em vez de escolher uma roupa pela manhã, foi se exercitar, disse Belry, mal contendo o riso. Eu estava pensando em comprar alguma coisa, pensou Sara, mas estou muito sem graça para um encontro. E, em voz alta, ela tagarelou. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Digamos que estou aqui a negócios, Belry se justificou e se virou para a recepção. Essa garota está atrás de mim. Sara andava de um lado para o outro em frente ao espelho, examinando-se antes da reunião. De repente, ela se lembrou de seu vestido de formatura, de um lilás delicado. Era um tecido de cetim que cobria as partes salgadas de seu corpo, e a segunda camada por cima era um vestido decente de chifão transparente. A saia até o chão caía em ondas suaves. Cada passo ou brisa do vento revelava pernas esbeltas. Novamente em frente ao espelho girando, na festa de reencontro, resmungou a mãe, quando você vai parar de girar e cuidar da sua mente? Suas colegas de classe já estão na 2ª série e você só pensa em homens. Sara deu as costas. Eu trabalho, me sustento e até lhe trago dinheiro, tudo está como você queria. Por favor, não se intrometa em minha vida pessoal com meu pai. O Edelweiss era um dos melhores restaurantes da cidade. Seu terraço ao ar livre dava para o calçadão e oferecia uma bela vista da lagoa com sua margem ajardinada. A entrada era igualmente solene, com estátuas antigas, canteiros de flores coloridas e pinheiros imponentes. Sara desceu do táxi e estremeceu, o frio da noite já havia chegado à cidade, e um vestido de chifão era claramente inadequado. Tentando se imaginar como uma rainha, Sara caminhou levemente até a porta. O porteiro perguntou educadamente seu sobrenome e a acompanhou até uma mesa. Belry já estava esperando.
Você está maravilhosa, ele a cumprimentou, levantando-se para cumprimentá-la. Ele a pegou pela mão, sentou-a, mudou sua cadeira de lugar e sentou-se novamente. Um vaso de frutas, uma jarra de suco e 2 copos estavam sobre a toalha de mesa branca, em cima de guardanapos verdes macios. Belry estendeu o cardápio. Faça seu pedido. É com você, respondeu Sarah. Sinta-se à vontade para pedir o que quiser. Sabe, Belry, Sarah usou o você novamente. Para ser sincera, é a primeira vez que estou em um lugar como esse e estou um pouco perdida. Talvez você possa pedir algo para mim. Belry deu de ombros e começou a esclarecer os gostos da moça. Em seguida, chamou o garçom e fez o pedido. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada, o clima, livros, filmes. Mas evitaram cuidadosamente o assunto da vida pessoal um do outro. Sarah não queria falar sobre si mesma e sua vida fracassada, sobre seus pais pobres, e em troca, não pedia o mesmo a Belry. Venha, vamos dançar, sugeriu o homem quando os pratos e a garrafa de vinho trazidos pelo garçom estavam vazios. Ele se levantou primeiro, estendeu a mão galantemente para a moça e a conduziu para a área de dança da sala. Eles se tocaram com cautela, mantendo uma distância respeitosa. Aos poucos, porém, Belry começou a se aproximar e agora estava quase pressionando a moça contra si. Sarah ouviu a respiração dela se contrair e percebeu que a dança tinha ido longe demais. Ela se afastou gentilmente. Belry, acho que já chega, vamos voltar para a mesa. Belry, acho que já chega. O homem pegou a mão de Sarah e não a deixou ir a lugar algum. A garota se perguntou como explicar ao homem que a continuação que ela esperava não aconteceria. Ela costumava dispensar seus colegas com expressões engraçadas, às vezes rudes, mas tinha medo de usar esse método com Belry. Ainda assim, se ele continuasse a irritá-la, ela teria que ser mais enérgica. Eles estavam de pé no meio do salão de baile, com casais circulando ao redor deles. Que bobagem, pensou Sarah. Belry, me desculpe, eu tenho que ir. Eu não deveria ter concordado com esse encontro, disse ela, desapontada. Por que eu deveria? O homem estava perplexo. Você é muito insistente. Eu não sou assim. Eu não sou assim. O homem levou Sarah até uma mesa e a sentou ao lado dele. Você realmente achou que depois do restaurante eu a levaria para a cama? Ele me perguntou diretamente. Você me tem então alta conta. Sarah ficou constrangida com a franqueza dele. Belry pediu a sobremesa, mas eles a comeram em silêncio. Eles não haviam se falado desde o incidente. Sarah repassou mentalmente todos os truques que havia usado para seduzi-lo, mas, com algum sexto sentido, percebeu que era melhor não fazer experiências com Belry. Eles foram para o terraço, mas Sarah não estava interessada em beleza. Belry jogou o paletó sobre a cabeça e colocou o braço em volta dos ombros dela. Você vai congelar, disse a garota. Não ao seu lado, respondeu ele calmamente. A embriaguez do vinho estava confundindo sua mente. Sarah queria se aconchegar contra aquele corpo musculoso e se aquecer em seus braços. Foi um milagre ela não ter feito nada precipitado, e percebeu que era hora de terminar o encontro. Belry não se opôs. Ele chamou um carro e acompanhou a garota até a saída. Eles trocaram números de telefone. Finalmente, o homem colocou várias notas grandes na mão da moça. Ele pediu um táxi, piscou para ela com um sorriso e a colocou em um carro próprio com um motorista particular. Surpreendentemente, ele ligou novamente, e depois novamente, e novamente. O namoro de Belry tinha sido muito romântico, mas como padrinho ele foi se revelando aos poucos. Os presentes ficaram cada vez mais caros e a quantia que ele deixava para Sarah depois de um encontro era cada vez maior. Um carro com motorista particular, flores e chocolates estavam sempre esperando por ela no trabalho. Um dia, ele a convidou para um grande evento social. Antes disso, ele a apresentou a uma mulher que começou a ensinar a Sarah as regras de comportamento social. Ela a levou a uma boutique para escolhidos, onde é impossível entrar sem marcar hora. Sarah nem sabia que esse lugar existia.
Experimentar as roupas a fez lembrar de uma cena do filme Pretty Woman. Um sonho que se tornou realidade. Sarah considerou a saída como uma espécie de exame e se esforçou para não decepcionar Beori. Esse evento lhe dava um prazer enorme, ela tinha que se comunicar com o creme de la creme da sociedade. Ela esperou ansiosamente para ver se Beori a convidaria novamente. Se ele o fizesse, seu exame seria um sucesso. E assim foi. Agora, Sarah se preocupava com o fato de Beori levá-la para casa todas as vezes sem convidá-la para passar a noite juntos. Será que ela havia sido rude demais ao recusar o convite no restaurante? Mas ela também tinha medo de se oferecer primeiro. O tempo passou voando e a primeira neve cobriu o chão. Você quer ir para algum lugar quente? Perguntou Beori. Para qualquer lugar do mundo. Tenho uma semana de folga. Eles foram para o mar. Sarah estava nervosa, pois sabia como a viagem terminaria. Ele não a levaria para casa esta noite. Eles andaram em um iate, fizeram excursões e a mesa deles no restaurante todos os dias era repleta de exóticos e iguarias. A garota deixou que Beori a atraísse cada vez mais para perto dele. Finalmente, ele a levou para seu quarto. Mas, em meio às suas carícias, Sarah ficou subitamente assustada. Ela se encolheu contra a cabeceira da cama. O que está acontecendo com ela? Perguntou Beori, preocupado. Veja, eu não sei fazer nada e você é o primeiro homem com quem estou. Beori congelou, e o espanto em seu rosto se transformou em prazer. Ele apertou a garota gentilmente contra si. Não se preocupe, ele sussurrou com carinho, nós faremos com que dê certo. Minha garota, minha Sarah. Fazia muito tempo que eles não falavam sobre suas vidas pessoais dessa maneira. Beori parecia evitar o assunto tanto quanto a própria garota. E agora ele a estava levando para conhecer a família. Eles saíram de carro da cidade e logo entraram em uma nova cidade de casas de campo, ainda em construção. Somente pessoas muito ricas podiam se dar ao luxo de comprar uma casa aqui. Toda essa área, disse Beori, como se estivesse fazendo uma visita guiada, foi construída e ainda está sendo construída exclusivamente por nossa empresa. Há muito trabalho a ser feito. A vila está crescendo e logo se tornará uma cidade. Já existem lojas, cafés e até mesmo um berçário e uma clínica particulares. Em suma, mais uma dúzia de anos, e aqui será bastante aconchegante. E eu comecei com minha própria casa. Sarah olhou ao seu redor. Árvores cresciam ao longo da estrada, a linha amarela da ciclovia brilhava através da neve na calçada larga, casas aconchegantes estavam escondidas atrás de cercas. Em suma, a cidade parecia bem cuidada e arrumada. Beori apertou um botão em um controle remoto e eles passaram pelo portão aberto sem parar. A casa de 2 andares com uma garagem não parecia muito grande, nem mesmo modesta. Era cercada por árvores e um gramado coberto de neve. Ao longe, havia um grande gazebo com churrasqueira, fogão e uma área de estar. Um carrinho de bebê com um robô em miniatura sentado em cima dele se destacava como um borrão vermelho na calçada clara. Beori se aproximou do carrinho primeiro, inclinou-se para fora e sorriu calorosamente. Dormindo, pequena, ele sussurrou, esta é minha filha Vitória. Ela acabou de fazer 1 ano. Que surpresa! A presença de uma criança ao lado de seu escolhido chocou a garota. Você é casado? Perguntou ela em um tom exigente. Não, pela primeira vez Beori não se esquivou de responder, entre. Como era elegante! Claramente o trabalho de um designer. Sarah percorreu o interior da casa, com a boca aberta de prazer. O hall de entrada fluía perfeitamente para a sala de estar. Ambas eram decoradas em amarelo e marrom. O lustre brilhava com cristais. Uma grande janela do chão ao teto, coberta por uma cortina branca esvoaçante, destacava-se das demais. Ao lado dela, havia uma enorme mesa escura com pernas esculpidas e cadeiras estofadas em tons de amarelo. Essa é a área de jantar, explicou Beori, ali, a cozinha, principalmente para cozinhar. Na cozinha, uma mulher de 40 e poucos anos trabalhava em uma longa mesa no centro. Ao lado dela havia uma prancheta,
para a qual ela olhava de vez em quando. Olá, Selena, Belry a cumprimentou. Ela acenou com a cabeça em resposta. Esta é Sarah. Selena é a babá da minha Vitória, ela está com ela quase desde que ela nasceu. E esta aqui, ela segurou a prancheta, é a babá de vídeo. Você viu o robô no carrinho de bebê? Isso é uma câmera, a imagem e o som são transmitidos aqui. Vamos seguir em frente. A lareira. Sarah ficou maravilhada. É real? Sim, mas eu quase nunca acendo, já esqueci a última vez. A garota, encantada, foi até a lareira. Na prateleira acima da lareira havia algumas bugigangas e uma fotografia em uma moldura simples de madeira. Sarah involuntariamente olhou para ela. Ali estava Belry segurando uma menina em seus braços. Eles estavam sorrindo alegremente. Sarah achou a garota parecida com ela. O mesmo corte de cabelo escuro, os mesmos olhos castanhos claros e o mesmo rosto ligeiramente alongado. Até mesmo os traços desse rosto pareciam se assemelhar aos de Sarah. Quem é ela? Perguntou Sarah. Minha esposa, respondeu Belry. Você disse que não era casado. Agora não, ele se aproximou e colocou a foto no chão. É o meu passado e não é da sua conta. Venha, vou lhe mostrar a cidade. Espere, Sarah ficou subitamente indignada. Então você está comigo porque eu me pareço com sua esposa? Belry ficou em silêncio, o que deixou a garota ainda mais animada. Pensei que você estivesse interessado em mim, mas sou apenas uma cópia para você. Ela se virou com orgulho e caminhou em direção à saída. Sarah, espere. Sim, você se parece com ela, admitiu Belry. Se você não gosta dela, pode ir embora agora mesmo e nunca mais nos veremos. Mas eu também gosto de você. Você é incrível, gentil, pura e tão frágil. Sarah parou. Ela não queria perder seu amante rico, mas achava humilhante ficar perto dele como substituto. Você pode me dar um tempo para pensar? Perguntou ela. Venha, vou lhe mostrar o resto da casa. Aqui há um escritório, um berçário, um banheiro com todas as comodidades, uma sala de funcionários ali. No andar de cima, há quartos, vestiários. Vamos descer as escadas. A escada para o porão estava escondida em um recanto que você nunca saberia que estava lá. Belry desceu apressadamente, apertando um interruptor de luz. Sarah o seguiu com relutância. E ela ficou boquiaberta. Metade do espaço era ocupado pela piscina, ou melhor, pela área da piscina. Holofotes brilhavam do alto como estrelas de luz azulada. Uma pequena parede era ocupada por uma imagem de espaço aberto, a iluminação competente criando uma sensação de realidade. Belry se aproximou da parede e apertou uma espécie de botão. A vista mudou para uma floresta tropical e a luz das lâmpadas do teto ficou amarela. A próxima foto era a do mar. Aqui estão mais algumas fotos, disse Belry despreocupadamente, e aqui, ele caminhou ao longo da longa parede, abrindo as portas, sauna, vestiário, outra, está vazia. Faz muito tempo que não venho aqui, há muito trabalho inacabado e poeira. Se você se tornar o proprietário desta casa, poderá arrumá-la como quiser. Há também o telhado, que está uma bagunça, embora devesse ser um jardim de inverno. Mas você pode fazer o que quiser. Você quer que eu more aqui? Perguntou Sarah. Ouça o que estou dizendo. Eu quero uma esposa e minha filha uma mãe. Proponho chegarmos a um acordo, eu crio uma vida segura para você e você cumpre os deveres especificados, além de algumas outras pequenas coisas. Não entendo, o que você quer de mim? Quero uma esposa, repetiu Belry pacientemente, que cumpra meu dever conjugal e me acompanhe sempre que o status exigir uma companhia. Eu lhe ensinarei como se comportar, o que dizer. Além disso, você não mudará sua aparência nem tentará descobrir meu passado. E o mais importante, você será uma boa mãe para a Vitória. Receio que não serei uma boa mãe. Nunca lidei com crianças, disse Sarah, irritada. Você terá tempo para se adaptar e aprender. Selena ajudará.
Quero que Vitória seja cercada pelo calor e pelo cuidado de uma mãe, que a veja como um modelo a ser seguido. Se você tiver o desejo e o amor pela criança, o resto se encaixará. Entendo que você precisa pensar sobre isso. Uma semana será suficiente? Se não me disser nesse período, eu entenderei. Você também tinha aquela mulher vivendo em condições? Perguntou Sarah, infeliz. Eu só disse para não se meter em meu passado. Vou pensar sobre isso, disse a garota com orgulho. Mas, de qualquer forma, você vai tirar a foto da lareira. 3 lindas garotas estavam sentadas em um café aconchegante. Sarah as havia reunido. Ela já havia se encontrado com Belry e seu advogado e eles haviam discutido longamente os detalhes do contrato que ela teria de assinar antes do casamento. Belry parecia ter pensado em todas as situações e colocado cada pequeno detalhe nelas. Sarah, por sua vez, também havia estabelecido algumas condições e privilégios. Essas são as exigências dele, Sarah resumiu sua história e, francamente, tenho um pouco de receio de concordar. Mas pense nas aparências, disse Mariana, tomando seu coquetel com calma por um canudo. Se um milionário me dissesse que só gostava de garotas carecas, eu rasparia minha cabeça 2 vezes por dia, honestamente. Sim, e com uma criança, ele não toma conta de você, não faz você limpar o ranho, apoiou sua amiga Nelly, comendo salada de champanhe, bem, abraçando-a, beijando sua bochecha, lendo um livro para ela. Mas que homem você é! A propósito, você promete muito no divórcio? Apenas o que me pertencerá, sabe, roupas, joias e tudo o que estiver escrito sobre mim. E nem um centavo de dinheiro. Nada mesmo. Ou o que ele achar melhor. Você me dirá o que fazer? Implorou Sarah. Aceitar, ou transar com ele e encontrar outra pessoa. Você tem outra pessoa em mente? Perguntou Nelly gentilmente. Sarah suspirou pesadamente. Belry já a havia apresentado parcialmente ao seu círculo social, mas era improvável que ela conseguisse se aproximar deles. Não sei, e ela expressou sua opinião, Marjane, eu concordaria. Você acha que outras pessoas terão demandas melhores? E alguém também precisa dar à luz um herdeiro, e a propósito, ele não exige que você dê à luz? Não, ele nem mesmo permite gravidez acidental, somente com sua permissão e consentimento. Isso é bom. Ou você perderá toda a sua beleza com uma barriga. As amigas conversaram por um longo tempo, relembrando o passado, pensando no futuro e lavando os ossos de conhecidos e desconhecidos. No final da reunião, Sarah, que estava bastante embriagada, tomou uma decisão final. Sarah, uma morena deslumbrante de 22 anos, saiu de uma boutique cara em um shopping center elitista. Ela tinha que se exibir. Batendo os saltos das botas do último modelo contra o piso espelhado, a garota se apressou em direção à saída. Sua cabeça estava cheia de xingamentos. Idiota! Sacana! Ele prometeu, ele prometeu. Espere até ele lhe dar uma bronca. Sentada no banco de seu Volkswagen prata, Sarah pensou. A raiva ainda estava fervendo em sua alma, mas suas emoções estavam se acalmando aos poucos. O problema precisava ser resolvido com urgência, aqui e agora. Sarah tirou o telefone da bolsa de couro. Estou ocupada no momento, disse a secretária eletrônica em uma voz monótona. Deixe sua mensagem após o sinal. Eu ligarei de volta. Sarah jogou o aparelho inútil no banco do passageiro, ligou o carro e dirigiu para casa. Ela passou o resto do dia andando nervosamente pelo quarto. Tudo a irritava, o enorme espelho sobre a lareira, o arranjo floral na parede mais distante, as almofadas fofas do sofá com seu tom amarelado e o carpete fofo no chão. Da cozinha vinham os cheiros pungentes e o tilintar dos pratos, e esta noite Mickey, um homem corpulento na casa dos 50 anos, era o cozinheiro. Isso significava que hoje não haveria restaurante e o jantar seria em casa. Vitória, de 3 anos, chegou de seu passeio e correu em direção à sua mãe ou pela porta, mas parou no meio do caminho. Ela se virou e, desanimada, voltou para o corredor para se despir. Selena lançou um olhar de desprezo para Sarah e saiu para cuidar do bebê.
Sara tentou ligar para o marido várias vezes, mas só ouvia uma secretária eletrônica indiferente. Ela entrou em contato com o banco, mas eles não lhe disseram nada claro. Tentou chorar com suas amigas ricas, mas elas estavam ocupadas e só a convidavam para tomar um café à tarde. Onde estão elas, Nelly e Mariana? Sara reprimiu um sentimento de nostalgia, pois ela mesma as havia excluído de sua vida por falta de interesses em comum. Depois de tentar todas as opções em uma tentativa de se acalmar e não conseguir o que queria, a garota discou o número desejado. Alô, meu favorito, disse Sara, sem tentar esconder seu humor. Oi, querida, ela atendeu o telefone com uma voz masculina e alegre. Como você está? Parece triste hoje. Você não faz ideia de como estou irritada hoje, confessou Sara com franqueza. Sem timidez em suas expressões e dando rédea solta às suas emoções, ela descreveu de forma colorida tanto o problema quanto sua opinião sobre o marido. Bem, ele é um idiota, apoiou a interlocutora, e os outros não são melhores. Venha até mim, querida, eu a acalmarei. Sara sorriu, pelo menos alguém realmente a ama, alguém precisa dela. Ela pegou um saco de papel doméstico, colocou nele 2 garrafas de conhaque do bar e foi para a cozinha. Mickey piscou alegremente para ela. Você quer comer alguma coisa? Perguntou ele. Tenho o primeiro prato e uma salada prontos. O restante será servido no jantar. É uma pena. Eu não poderia tirar comida da geladeira na frente dele. Sem responder, Sara se afastou. Subiu as escadas até o vestiário e tirou a calça jeans e a camiseta. Colocou um vestido curto e justo, arrumou o cabelo e aplicou a maquiagem. À luz das luzes da rua, a primeira nevasca estava caindo. Ou a segunda. Até mesmo a 10ª, se ao menos o granizo parasse. As meias calças de licra, ao contrário do que diziam os anúncios, não me aqueciam nem um pouco. Tremendo e ajustando o boné, Sara pegou sua bolsa e um saco de garrafas e saiu do pátio. Ela não queria pegar o carro, pois não queria voltar bêbada e estava com medo de chamar um táxi para casa. Eram alguns quarteirões até o ponto de ônibus. Sara olhou com saudade para suas botas de camurça, sua marca registrada, e depois para as poças com as últimas folhas de outono flutuando nelas. Mas ela parou imediatamente para franzir a testa, afinal de contas, e agora estava a caminho para ver seu amante. Eles haviam se conhecido há cerca de 6 meses, quando Austin estava consertando a fiação elétrica. Ele era um rapaz mais ou menos da idade dela, bonito, de olhos escuros, com uma mecha de cabelo duro e desgrenhado, que entretinha Sara com piadas e histórias inofensivas durante todo o trabalho. Se houvesse mais alguém por perto naquele momento, a garota teria apenas rido e pronto. Mas, infelizmente ou felizmente, ela estava sozinha em casa, e essa circunstância permitiu que Sara relaxasse e deixasse suas emoções correrem soltas. Ela riu como uma criança e provavelmente se sentiu verdadeiramente feliz pela primeira vez em um longo tempo. Ela percebeu o que significava amar. Quando Austin terminou de trabalhar, Sara, para segurá-lo um pouco mais, convidou-o para tomar uma xícara de chá. Depois disso, embrulhou algumas guloseimas da geladeira e deu a ele mais alguns bilhetes do que havia prometido, escrevendo seu número de telefone no primeiro. De agora em diante, Austin era seu segredo, seu raio de luz na vida, sua felicidade, seu sonho. Sara apenas sorria quando se lembrava daquele rapaz, de suas mãos, de seus lábios. Mesmo na cama com seu marido, Austin era a única coisa em que ela pensava a partir de agora. Ela queria deixar esta casa e esta vida e ir para algum lugar distante com seu amado, para uma terra quente, para o mar, para sempre. Para ficarem sozinhos juntos, não se dividirem em 2 e não compartilharem com mais ninguém. E para mudar seu cabelo e continuar brincando com sua aparência. Mas Austin impedia todas as vezes. Minha alegria, dizia ele, você é uma rainha, precisa brilhar. E eu não posso lhe dar um padrão de vida decente. Enquanto essa bolsa lhe sustentar, economize mais dinheiro, compre algumas joias, dê alguma propriedade para si mesma, pelo menos uma casinha à beira-mar. Economize. Agora suas economias estavam em uma conta bancária bloqueada e inútil. Quanto tempo essa situação duraria?
Austin a encontrou hoje, vestida com jeans e uma camiseta preta com uma raposa vermelha. Olá, minha alegria, entre, eu estava esperando por você. Ele pegou o pacote e deu um beijo na bochecha da garota. Sarah olhou ao redor da sala pequena, mas aconchegante. O sofá não era novo, mas era decente o suficiente e se transformava em uma cama de casal. A escrivaninha estava cheia de papéis e livros, e o abajur estava aceso, indicando que o dono do quarto estava trabalhando. Um pequeno tapete no chão e cortinas combinando davam ao quarto uma sensação de aconchego. Sarah havia alugado esse lugar para Austin quase imediatamente depois que eles se conheceram, tirando-o de seu quarto velho, decrépito e mofado. O rapaz estava fora da cidade. Sua cidade natal ficava a cerca de 400 quilômetros de distância. Austin gostava de falar sobre isso. Aqui ele estava estudando em algum tipo de curso de treinamento avançado e, ao mesmo tempo, conseguindo um emprego de meio período. Logo sua viagem de negócios terminaria e Austin planejava voltar para casa. A garota entrou na cozinha. O cheiro agradável de frango assado e laranjas lhe abriu o apetite. A mesa já estava parcialmente posta, um prato grande com salada, fatias de pão e frutas. Velas acesas e uma garrafa de vinho tinto contribuíam para o romance. O coração de Sarah estremeceu com a atenção. Ela sorriu. E eu trouxe conhaque, quero ficar bêbada. Se você soubesse, meu favorito, como estou me sentindo mal agora. Venha, come e me conte. Austin pegou a moça pela mão e a levou até a mesa, como se estivesse no altar. É assim que as coisas são, Austin, disse Sarah tristemente, jogando-se nos braços de seu amante no sofá desdobrado. Ele bloqueou todos os meus cartões e contas, e eu não sei o que pensar ou o que fazer. Foi isso que eu fiz de errado, o quê? Austin, querido, estou tão cansada de andar às escondidas. Querida, eu vou com você, você tem mãos tão boas, você sempre vai conseguir um emprego, um bom emprego. E eu vou conseguir algo mais. Viveremos um pouco menos ricamente, mas juntos e felizes. Eu adoraria, minha querida. Mas e se você não aguentar e não puder voltar? Disse Austin. Acho que você vai ficar bem. Eles ficaram deitados por um longo tempo sob a luz fraca da noite. O relógio na parede mostrava quanto tempo ainda lhes restava para ficarem juntos. Sarah não queria ir para casa. Ela queria ficar assim para sempre. Queria que Austin acariciasse seus cabelos e lhe dissesse palavras de conforto. Tão carinhoso, tão atencioso, tão amoroso. Logo vai escurecer, Sarah percebeu, e eu tenho que ir. Austin, querido, eu gostaria de poder ficar com você para sempre. Venha, eu a acompanho até a saída, respondeu Austin e beijou a garota com ternura. Sarah chegou em casa bem depois da meia-noite. Sem se despir, com botas e casaco, ela entrou na sala de estar. Seu marido já estava em casa. Ele estava sentado em um sofá amarelo feio, com as mesmas roupas com as quais havia chegado do trabalho, calça, camisa azul clara e gravata. Seu paletó estava ao lado dele. Por onde você andou? Perguntou Sarah, cansada, olhando para a lareira. Onde posso estar se você bloqueou todas as minhas cartas? Sarah estava indignada, mas não mais com raiva. Vinho brandido, um jantar farto e um abraço carinhoso fizeram seu trabalho melhor do que qualquer sedativo. Beori desviou os olhos da lareira e olhou para a esposa. Os olhos dela estavam cheios de preocupação e surpresa. E os seus também? Perguntou ele, preocupado. Como assim, os seus também? Sarah se sentou no sofá ao lado dele, sem conseguir manter os pés no chão. Beori, explique-me o que está acontecendo. Você prometeu. Você se lembra do que prometeu? Minha mente nebulosa não conseguia formular um pensamento coerente. Você está bêbado? Vá para a cama, eu lhe explico amanhã de manhã. Não, agora. Sarah estava subitamente irritada. Ela balançou a bolsa que ainda estava segurando e deu um tapa no ombro de Beori. Ele se levantou abruptamente e interceptou o braço dela, evitando um segundo golpe. Em seguida, agarrou sua esposa e a arrastou para o quarto. Lá,
Ele a jogou na cama e depois jogou um travesseiro na cadeira. Aqui, arranque todo o mal dela e durma. Conversaremos amanhã, disse ele com relutância e saiu do quarto. Sara acordou com uma forte dor de cabeça e sede. Os acontecimentos de ontem pareciam um pesadelo. Será que meu marido sabe que tenho um amante? Pensou a moça assustada e pulou da cama. Ela ainda estava com o mesmo vestido elegante e botas de rua, com o casaco, o chapéu e a bolsa caídos no chão. Desgostosa, Sara vestiu um roupão e saiu do quarto. Com cuidado, ela desceu as escadas e, ignorando o banheiro, atravessou a sala de estar até a sala de jantar. Seu marido estava tomando o café da manhã. Bom dia, disse ele calmamente, como se nada tivesse acontecido ontem. Como está se sentindo? Sara se sentou à enorme mesa de jantar e colocou os braços em volta da cabeça. Acho que exagerei ontem, disse ela. Estou vendo por quê, Belry sorriu ironicamente. Liguei para o banco hoje e descobri tudo. Enfim, a situação é a seguinte: estamos com um pequeno problema na empresa. Bem, pequenos problemas. Eles podem ser resolvidos, mas levam tempo. Nesse meio tempo, o banco confiscou todas as nossas contas. Nunca pensei que eles fariam o mesmo com você. Mas acho que eles pensaram que, como você é minha esposa legítima, você e seu marido deveriam compartilhar a responsabilidade. Pedi a ele que desbloqueasse seu cartão, mas agora você terá uma quantia certa e não muito grande para gastar. Essa não é uma solicitação minha, é uma solicitação do banco. Por favor, entenda que muitas coisas terão de ser cortadas agora. O que você vai fazer agora? A raiva estava aumentando e Sara começou a levantar a voz. Você não pode fazer nada, pode? O que isso tem a ver comigo? Não tenho nada a ver com sua empresa. Quando você se casou comigo, quando assinou o acordo pré-nupcial, você me deu garantias. Nem mesmo é lucrativo divorciar-se de você agora. Você queria fazer isso? Belry reagiu bruscamente. Sara congelou, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. Um gosto amargo de sede lhe subiu à boca. Mickey, pegue um pouco de água. Sara gritou em um tom de comando. O Mickey é um cozinheiro, não um criado, gritou Belry, levantando-se e despejando água de uma jarra sobre a mesa em um copo. Aqui, beba. E não pense que, se eu não disser algo, não sei. Eu já lhe disse, as dificuldades são temporárias, as contas estão congeladas por precaução, não por causa da falência. E como alguma coisa, talvez você comece a pensar. Belry trouxe para a garota um prato com legumes enfeitados e carne finamente picada. Ao se afastar, ele fez uma pausa e, sem se virar, acrescentou. Pensei que você e eu discutiríamos as despesas juntos, dadas as circunstâncias, mas vejo que terei de decidir tudo sozinho. De agora em diante, comeremos em casa, seja o que for que Mickey prepare. Selena não virá mais tanto quanto antes, talvez seja melhor assim, você parou de fazer coisas com sua filha, e isso está em nosso contrato, lembra-se? Vitória é uma menina grande, ela não precisa ser vigiada a cada segundo. Ah, e a propósito, a viagem para o resort está cancelada. Já coloquei nosso iate e nossa casa de praia à venda. Ontem, irritada, ela imaginou e repetiu centenas de vezes o que diria ao marido. Como ela se sentiu envergonhada na loja quando tentou pagar com um cartão bloqueado. Quão envergonhada ela se desculpou e deixou sua nova coleção sob os olhares oblíquos dos vendedores da loja. E agora o medo de que seu pequeno, mais íntimo segredo viesse à tona era como se pedaços de gelo se instalassem em algum lugar dentro dela, paralisando sua vontade e seus pensamentos. Será que Austin estava certo e ela realmente temia perder sua vida segura e bem alimentada? Depois do café da manhã, Sara subiu para o quarto de vestir. Lá, na prateleira debaixo do guarda-roupa, ela guardava suas joias em um cofre. Ela abriu uma caixa de joias, depois a segunda, e jogou o conteúdo no chão. Tirou tudo das prateleiras. Brincos, anéis, pulseiras, colares, correntes, e assim por diante. Ouro e prata cravejados de pedras preciosas, inclusive diamantes. Quanto pode valer toda essa riqueza? Pensou Sara,
Quanto tempo alguém pode viver com tudo isso? Ela examinou as joias várias vezes. Depois, pegou o celular e começou a pesquisar itens semelhantes na internet. Ela estava interessada nos preços. Aqui, em um silêncio agradável, em um piso de parquet quente, a moça passou várias horas, estimando, somando, calculando. A soma final a inspirou com otimismo e esperança. Pegando as joias e fechando o cofre, a garota foi até uma das gavetas com roupas íntimas. Ela abriu e colocou a mão na parede do fundo. Havia notas de $5.000 em maços grossos. Sarah havia percebido desde cedo que precisava ter um colchão de segurança financeira independente do marido. E a única maneira de conseguir isso era em dinheiro. Durante 2 anos, ela economizou, retirando a quantia que lhe foi dada sem que o marido percebesse. Chegou a hora de registrar as contas. Pela manhã, havia um bilhete sobre a mesa vazia da sala de jantar. Dê um passeio com sua filha, chegarei tarde em casa, beijos. Seu marido Belry. Sarah, irritada, enrolou o pedaço de papel em uma bola e o jogou na cesta. Ela errou. A garota sentou-se à mesa e pensou: o que será que seu marido estava fazendo? Será que ele realmente tinha problemas tão sérios no trabalho ou era apenas uma desculpa para limitar seus gastos? Será que ele tem o direito de fazer isso? Terei que reler o acordo pré-nupcial com cuidado. E será que ele realmente sabia de alguma coisa? Sarah estava sobrecarregada pela incerteza, mas ser a primeira a entrar era uma garantia de o queimar. Cheiros deliciosos saíam da cozinha, alimentando uma fome que já era grande. Vitória, de 3 anos, estava sentada em um banquinho alto na longa mesa de corte no meio. Ela estava fazendo salsichas com a massa e rindo alegremente. Oh, a mamãe está aqui! Exclamou a garotinha com entusiasmo, sem conseguir pronunciar as palavras. Ela pulou da cadeira e abraçou Sarah. Sarah estremeceu ao tocar as mãos dela, manchadas de massa e farinha. Com cuidado, ela afastou a garota de si. Oi, disse Mickey alegremente, você vai comer? Vitória e eu estamos fazendo panquecas. Eu vou alimentar a mamãe, declarou Vitória. Tudo bem, disse Mickey. Aqui, pegue uma panqueca, coloque-a aqui no prato, depois pegue o queijo cottage e coloque-o em cima da panqueca. Embrulhe assim. O cozinheiro voltou ao fogão e Vitória subiu novamente no banco alto e começou a fazer as manipulações mostradas. Sarah observou as mãos da garota e seu rosto satisfeito, suas roupas e cabelos ficando sujos. Oh, meu Deus, pensou ela, vou ter que lavar tudo depois? A garota sentou-se em uma cadeira próxima e imediatamente um pequeno pedaço de queijo cottage voou em direção ao seu rosto. Tentando não demonstrar sua irritação, Sarah o afastou com a mão e, vencendo a vontade de dar um tapa nas mãos da garota, sorriu com esforço. Ela não podia se dar ao luxo de errar. Mickey, Selena e até mesmo a governanta que chegava eram observadores tácitos e informavam Belry de tudo o que acontecia na casa em sua ausência. Não havia nem mesmo a necessidade de câmeras. Mas eles nunca fizeram isso com Sarah. Ela era uma estranha para eles. Vou me lavar e me arrumar, e você continua embrulhando as panquecas, disse Sarah e saiu. A garota não gostou nem um pouco da situação. Se ela ia viver sem dinheiro e com tarefas domésticas, era melhor viver com sua patroa. Sentada na borda da banheira, Sarah pegou o celular e discou o número que tanto queria. Alô, querida, a voz familiar aqueceu sua alma, estou um pouco ocupado no momento, mas se você tiver alguns minutos, pode falar comigo. Vou tentar entrar em contato com você hoje à noite, disse Sarah. Há um problema, então lhe contarei mais tarde. O dia não estava sendo bom. Sarah não conseguia comer as panquecas que as mãos das crianças tinham enrolado. Ela foi até a geladeira e ficou surpresa com a diferença de conteúdo. Antes, havia barras inteiras de frios e carnes defumadas, fatias embaladas a vácuo, vários tipos de queijo e potes de caviar, frutas exóticas. Agora, quase todo o espaço era ocupado por legumes e restos de pratos cozidos da noite em panelas e frigideiras. Sarah pegou um pedaço de salsicha que havia sido comido pela metade e preparou um sanduíche para si mesma.
Ela preparou um café e se retirou para a sala de jantar. Era bom ter Selena. Sara havia passado dias, se não semanas, sem ver sua suposta filha. E ela não sentia falta dela. Lidar com uma criança de 3 anos a aterrorizava. Como ela havia vivido aqueles 2 anos, como havia conseguido mostrar ao marido que se importava com a criança, de fato, sem que ela se comunicasse. No primeiro ano de sua vida juntos, Beori não fez nenhuma exigência a ela, tão ocasionalmente. Toda a comunicação com Vitória ocorria exclusivamente na presença da babá ou de seu marido e, em caso de dúvida, eles sempre podiam fazer o backup. O segundo ano teve que ser mais sutil. Ela se recusou a passar algum tempo com ele sob o pretexto de ocupação ou cansaço, afinal, ser uma mulher de confiança dá muito trabalho. A visita obrigatória ao spa uma vez por semana, fazer o cabelo e as unhas, preparar-se para a próxima reunião importante. Sara deliberadamente ficou mais tempo nas lojas, aparentemente para escolher um vestido novo e joias para a próxima saída. E quanto a sentar-se com os amigos ou ir ao clube? Ela também é um ser humano e deve descansar. No total, ela passou quase 4 meses em resorts e viajando. Além disso, Sara agradou bem ao marido, que não interferiu em suas perguntas. Mais uma vez, ela tirava horas para conversar com Vitória quando Selena ou Beori estavam por perto. Este último era seu favorito. Essa era sua válvula de escape. Ela nem sequer havia considerado a opção de amar a garota. Ela nem mesmo gostava muito de seu marido. E ela não pensava em como o relacionamento se desenvolveria. "Mamãe, eu vou comer com você." Vitória gritou e começou a pular da cadeira alta. A cadeira tremeu e caiu no chão com um estrondo terrível. A criança saiu voando, ninguém sabe como ela teria aterrissado, mas ela foi pega a tempo pelos braços fortes da cozinheira. O coração de Sara congelou por uma fração de segundo, mas depois voltou a bater como se nada tivesse acontecido. "Mamãe, vamos sair hoje à noite? A tia Selena e eu vamos ao parque todos os dias para alimentar os pássaros. E andamos em um cavalinho. E você vai me contar uma história." Que chato, pensou Sara, eu gostaria de tê-la colocado no berçário para que ela não ficasse no caminho o dia todo. Berçário. Mickey, ela gritou, por que a Vitória não vai para a creche? Como é que ela não está indo? O homem olhou para a cozinha, surpreso. É domingo. Domingo. Ele e Beori caminhavam no parque ou no calçadão, faziam planos, conversavam sobre eventos. À noite, eles iriam ao Edelweiss, onde o primeiro encontro constrangedor havia acontecido. Eles certamente dançariam à luz de velas com música ao vivo. A cada vez, seria servido um prato com uma chama azulada diferente. Além disso, Beori se certificou de pedir a ela uma música. É tão estranho, pensou Sara, mas ele não era meu favorito antes, mas ainda era próximo de mim. Como tudo havia mudado de repente. Sara, Mickey veio até aqui. A criança precisa de um passeio pela manhã, depois ela vai para a cama. Não é um capricho meu. Beori me disse para lhe contar. Está bem, já entendi, respondeu Sara, disfarçando sua irritação. Diga-me, ela se veste sozinha ou precisa de ajuda? Vamos, esquilo, disse Mickey, a mamãe quer levá-lo para passear. Mostre a ela como você pode se vestir sozinha. Vitória gritou e correu para o quarto do bebê. Não, isso não é uma criança, é um castigo. Sara voltou da caminhada furiosa. Por que ela calçou aqueles sapatos de sola grossa? Para não se sentir mal ao andar em poças d'água. Eles são velhos, ela os comprou há 3 meses. Eles durariam até a primavera, ou melhor, ficariam na prateleira, e então a nova coleção estaria à venda, e ela poderia jogá-los fora com tranquilidade. Mas como eles eram pesados! Vitória não a deixava ficar parada nem por um segundo, e estava sempre tentando fugir. Sara não precisava apenas andar, ela tinha que correr. Ela tinha que pular. E agora suas pernas estavam caindo. E a jaqueta? É feita de um tecido especial com fios de prata, e agora está cheia de lama. Sim, ela também era velha, tinha quase 1 ano,
mas era a favorita dele. As lamentáveis reflexões da garota foram interrompidas por um gemido de Vitória. Cale a boca, sibilou Sara sem fôlego, é nojento sem você. Mas a garota apenas soluçou mais alto em resposta. Sara, irritada, com movimentos bruscos, começou a arrancar as roupas externas da garota, falando mal de Selena. Quando ela chegou às calças, elas estavam completamente molhadas. Havia água em suas galochas. A camiseta e o cabelo estavam úmidos, mas não por causa das poças, e sim porque a menina estava suando. Mickey! Gritou Sara. Ela não sabia o que fazer agora. Ela precisava de toda a ajuda que pudesse obter, todos os conselhos que pudesse receber, até mesmo do cozinheiro. Mas ninguém respondeu ao chamado. É claro que ela estava na cozinha, sacudindo os pratos onde quer que os ouvisse. Sara, lutando para mover as pernas, arrastou-se até a cozinha. Não havia ninguém lá. Só havia Sara e Vitória em toda a casa. Ela teria descarregado sua raiva na garota agora, mas Sara tinha certeza de que os cômodos públicos estavam grampeados, provavelmente o quarto de vestir também e até mesmo o banheiro. Ela começou a suar frio só de pensar nisso. Às vezes, ela se esquecia de suas precauções e ligava para o amante de casa. Mas a garota se recompôs rapidamente, o que ela havia feito não podia ser desfeito, ela tinha que pensar no que fazer em seguida. Ela despiu a garota completamente e a levou para um banho quente. Vitória gemia e resistia. Para o inferno com você, pensou Sara, vamos, deixe-se secar, coma e vá para a cama. Ela sentou a criança na mesa do bebê e foi pegar algumas roupas limpas. Quando voltou, viu que Vitória havia adormecido com a cabeça apoiada nos braços dobrados sobre a mesa. Sara suspirou, pegou a criança no colo e a levou para o quarto do bebê. Ela ligou o monitor de vídeo em seu tablet. Agora ela tinha tempo para descansar e se recuperar. Sara se sentou no sofá amarelo do hotel e abriu as mensagens que haviam sido enviadas para ela. Suas amigas estavam fazendo planos para amanhã. Quando elas não responderam a nada, Sara desligou o telefone e ficou pensando. Será que ela deveria contar a elas o que havia acontecido? Será que elas lhe dariam bons conselhos ou contariam ao marido dela sobre suas dúvidas e Yurka entraria em contato com ela imediatamente? Não, acho que não. Deixe que eles descubram por outras fontes. Deixe-os pensar que ela suporta todas as dificuldades da vida, confirmando seu amor pelo marido. Sara. Mickey interrompeu suas reflexões. Temos de levar essas roupas molhadas do corredor para a máquina de lavar. A empregada só chegará no próximo sábado, não é como se ela fosse ficar aqui por uma semana. Sara se levantou do sofá com relutância. Por um lado, ela se ressentia da ordem do cozinheiro e, por outro, precisava de alguém para ajudá-la. Discutir com esse homem lhe custaria muito caro. Portanto, por enquanto, ela o toleraria diplomaticamente. Depois, reclamaria com o marido. Sara olhou para a pilha de roupas molhadas das crianças no corredor, pegou as calças com 2 dedos e as levou para o banheiro. No caminho, ela deixou cair a calcinha suja. Sara quase vomitou. Oh, merda, percebeu a garota, eu nem coloquei esse pirralho no pinico depois do passeio. Ugu. Ela tirou a roupa suja e correu para o banheiro. Sara almoçou na cozinha, ela não tinha energia para arrastar a louça até a mesa da sala de jantar. Comendo a salada da noite passada com o garfo, ela se perguntou como poderia escapar para a casa de Austin hoje à noite. Ela havia sido colocada em segundo plano e nunca conseguiria escapar. Mickey estava mexendo no fogão e cantarolando baixinho. Ele também deve ter tirado a calça suja da sala de estar. A menos que tenham chegado à máquina de lavar por conta própria. Mickey, dominando a si mesma, a garota se virou para o cozinheiro. Você se importaria de ficar com Vitória hoje à noite? Só por algumas horas? Estou ficando louca com ela, preciso me afastar dela. Quero ir a uma boate. Eu lhe pagarei. Vá se divertir, respondeu o homem. Entendo que é difícil se acostumar com isso. Vitória acordou mal-humorada.
Em vão, Sara tentou colocá-la no pinico, vesti-la ou levá-la para a cozinha. O bebê respondia a cada toque com um berro alto. Exausta, Sara se sentou na cadeira alta. Ela cobriu a cabeça com as mãos e repetiu monotonamente, de sussurro a grito, "Shut up! Shut up! Shut up!" Os resquícios de sua mente estavam soando um alarme de algum lugar distante, as câmeras estavam aqui. Mas, no momento, Sara não se importava. Ela saiu correndo do quarto, fechou a porta para não ouvir os gritos da menina e discou o número da babá. "Selena, oi, você pode vir aqui?" "O que está acontecendo, Sara?" "Estou fora da cidade no momento", ela respondeu. "Vitória, ela está sentada lá, uivando." "Não sei como acalmá-la", disse Sara irritada. "Tente acariciá-la, abraçá-la, confortá-la. Ela adora carinho e gentileza." "Como todas as crianças", respondeu a babá. "Fale com ela é um ser humano, não uma boneca." "Selena", Sara implorou, ouvindo o rugido ensurdecedor mesmo através da porta fechada, "por favor, venha, eu lhe pagarei. Eu tenho dinheiro, quanto você quer?" "Sara, mesmo que eu quisesse, não poderia deixar meus negócios e vir aqui hoje. Pediram-me para ser babá de outra criança. Posso lhe dar o número de uma agência e ver se eles têm babás disponíveis. Mas eu teria que avisar o Belry." Avisar o marido e admitir seu fracasso era a última coisa que Sara queria fazer. Ela ainda tinha esperanças de salvar o acordo deles. Por outro lado, por quê? Tudo está desmoronando e o que restou precisa ser salvo. É hora de sair desse Titanic que está afundando. Quanto tempo resta a Austin? 3 semanas? Está decidido, ela vai com ele. Ela levará o dinheiro que economizou para que Belry não possa tirá-lo dela. Só para passar as 3 semanas sem mostrar que tem um centavo em seu nome. Todas as joias eram dela por contrato. O telefone tocou, a babá enviou o número como prometido. Sara olhou para o quarto. A menina não estava mais chorando, estava deitada na cama, soluçando de forma um pouco audível e soluçando. Ela finalmente se acalmou, pensou Sara. Mas não conseguiu se aproximar da garota, abriu o aplicativo do banco para ver quanto dinheiro ainda tinha para gastar. 100 mil por mês. 100 mil. Que ninharia. O que se pode comprar com esse dinheiro? Pensando um pouco mais, Sara discou o número da agência. Pelo menos ela poderia dizer que Selena havia aconselhado. E, afinal, quem era o proprietário da casa? Ela nem percebeu a aparição de Mickey ao seu lado. Depois de verificar se tudo estava em ordem, o homem espiou o quarto da criança. Ele se aproximou do berço, tocou a testa do bebê e molhou as mãos. "Sara, pegue a água e o vinagre. Rápido." A criança ficou paralisada. Ela não ia seguir as ordens. Então Mickey correu para a cozinha, pegou um prato de água fedorenta e começou a limpar o bebê, murmurando alguma coisa. Sara sentou-se no sofá amarelo e começou a contar os minutos até a chegada da nova babá. Mickey andava de um lado para o outro, ignorando-a. Ele percebeu que não adiantava. Finalmente, a tão esperada campainha tocou. "Ela está aqui", pensou Sara e correu para abrir a porta. Com certeza, a babá havia chegado e, com ela, um homem com uma mala nas mãos. A cruz vermelha na mala e a ambulância ao lado dela indicavam claramente sua profissão. "Não tem cachorro?", perguntou o médico, e caminhou sem cerimônia em direção à casa. Com um encolher de ombros, Sara convidou a babá para entrar também. Ela passou o resto do dia em seu quarto, deixando a criança doente sob os cuidados dos empregados. "A culpa é sua", murmurou a menina, "você não deveria ter me nomeado babá." Belry desapareceu no trabalho durante toda a semana. Uma noite, porém, Sara desceu para beber água e encontrou o marido dormindo no sofá da sala de estar. Ele nem sequer havia se despido. A garota ficou longe de Vitória. Ela sabia que o marido não deixaria sua filha favorita sem supervisão, e ela estava certa. Selena voltou. Enquanto isso, durante o dia, Sara trabalhava duro.
Sem as boutiques, spas e restaurantes, ela era como uma viciada sem uma dose. Tentou dar um passeio pelo shopping, mas ficou muito ruim. Andar por uma instituição dessas sem dinheiro só traumatizava sua alma. Ela havia conseguido gastar seu limite em 3 dias, apesar de ter economizado muito. Foi o que ela pensou. Sarah decidiu não tocar na reserva oculta e intocável, pois isso ainda lhe faria bem. À noite, ela ia para a casa de Austin. Às vezes, ela conseguia lhe dar comida às escondidas, mas agora as refeições eram comuns, sem iguarias. Sarah reclamava incessantemente com o amante sobre sua vida insuportável. Austin, eu conto os dias até que você e eu partamos. E eles estão ficando cada vez mais longos. Estou ficando louca. O jovem a consolava e lhe dava conselhos, mas às vezes parecia que Austin era completamente indiferente ao seu estado de espírito, referindo-se à preparação para os exames. Em busca de mais dinheiro, Sarah começou a vasculhar lentamente os cômodos e as roupas do marido. Enrugando o nariz, ela enfiou as notas de $1000 de volta, pois o troco não seria suficiente nem mesmo para levá-la a uma lanchonete. Seguindo o conselho de Austin, ela procurou por papéis que pudessem ter algum valor. Então, disse Austin, ela poderia vendê-los ao marido. Foi assim que ela encontrou o acordo pré-nupcial que havia jogado na prateleira. Ele se deitou na cama e começou a examinar as linhas. A moça estava procurando pelo menos alguma pista, na qual seria possível processar por dinheiro ou propriedade em caso de divórcio. E uma das cláusulas a fez começar a suar frio. De acordo com o contrato, quando o casamento fosse dissolvido, Sarah ficaria com todos os pertences dele, por mais valiosos que fossem. Joias, roupas, até mesmo Volkswagen ela poderia ficar com ele. Mas somente com uma condição, a mais importante que Beori havia estabelecido para ela. Ela tinha que cumprir seus deveres maternais para com Vitória. Droga! Droga! Por que eu não percebi antes? Por que eu esqueci? Sarah estava indignada. Mesmo que ela levasse as joias agora, Beori poderia argumentar sobre isso no tribunal. E Sarah não tinha dúvidas de que ele viria buscar o que era dele e não daria um centavo por nada. O que eram 400 quilômetros para ele, quando mais de 30 milhões estavam em jogo? E ela tinha um plano. Durante as 2 últimas semanas, ela se mostraria uma boa mãe e faria isso na frente de conhecidos e estranhos, onde quer que eles pudessem confirmar suas palavras. Por um lado, ela percebeu o absurdo da ideia, mas, por outro lado, era pelo menos uma oportunidade, uma gota d'água que ela estava tentando agarrar. Selena e Mickey ficaram surpresos com a mudança de atitude de Sarah em relação à Vitória, mas mantiveram um silêncio delicado. A menina lia suas histórias e brincava com ela exclusivamente no quarto do bebê, sob o olhar atento da babá eletrônica. Ela doava uma nota de $5.000 de seu estoque para se entreter nos passeios e comprar guloseimas. Sarah demonstrava seu amor por Vitória na frente de todos que conhecia e amigos, vizinhos, pais da creche. Suas habilidades de apresentação rápida e sua experiência de vida ajudaram a organizar apresentações inteiras em lugares lotados. Eles acabaram com 5 ou 6 novos números de telefone na lista. Mas se alguém soubesse o quanto Sarah se esforçava para não revelar seus verdadeiros sentimentos. Quanto nervosismo lhe custava cada vez que ela saía para passear. Vitória, uma criança de 3 anos inquieta e não muito ativa, não ficava parada nem por um minuto. Ela estava sempre correndo e caindo em algum lugar, se escondendo e se perdendo, subindo em vários escorregadores e tentando pular. E estava sempre rindo. E também pedia à sua mamãe o que a levasse para todos os lugares com seu bichinho de pelúcia favorito. Era um coelhinho de cerca de 30 centímetros de altura, branco, com orelhas e patas cor-de-rosa, vestido com um suéter azul de gola alta. Ela e Beori o haviam comprado em algum lugar da Europa. Nas caminhadas, Vitória tirava o bichinho da mochila, batia-o contra bancos molhados e rotatórias sujas, mergulhava-o em um copo de suco e enfiava-o debaixo do nariz de cachorros pequenos que passeavam tranquilamente com coleiras. É uma pena que não possamos colocá-la em uma coleira e uma guia também, pensou Sarah. Ela gostou do passeio? Selena, que a garota não havia levado com ela deliberadamente, perguntava a todo momento.
Sim, gritava Vitória, foi muito divertido com a mamãe. E Sarah, exausta, depois de entregar o bebê a Selena, foi para a banheira para limpar o casaco branco da lebre e se consolar com o fato de que logo acabaria. Em seu tempo livre, ela estava elaborando um plano de fuga. Para ela, seria mais fácil colocar suas coisas em uma mala e ir embora orgulhosa, pois ninguém a proibiria ou impediria. Mas, por alguma razão, Sarah temia que Belry ou seus guardas começassem a vasculhar a bagagem e encontrassem dinheiro, e havia uma boa quantidade dele, cerca de 25 milhões. Além disso, ela não queria que sua fuga fosse descoberta imediatamente. Assim, pouco a pouco, para não levantar suspeitas, ela começou a transportar as coisas mais necessárias para Austin. À noite, ela começou a ter pesadelos. Sarah sonhava que Vitória caía de uma altura, quebrava os ossos ou até mesmo morria. O serviço de segurança de seu marido a interrogava com especial atenção. Como ela perdia o trem e, ofegante, corria atrás dele, enquanto a mala com rodas balançava divertidamente nos dormentes. Sarah acordou suando frio, tateando em volta da cama de casal, na esperança de se aconchegar no ombro forte e masculino de Belry ou Austin, qualquer que fosse. Quando não encontrava ninguém, ela se levantava e ia até a cômoda para vasculhar suas riquezas, e isso a acalmava. E, pela manhã, recomeçava o convívio com Vitória, a simpatia forjada e os olhares oblíquos dos criados. Mas o tempo não para, e agora o tão esperado dia X está muito próximo. Depois de sacrificar outros $5.000, Sarah compra uma mala de viagem. Na véspera da fuga, ela encheu cuidadosamente e colocou algumas coisas no fundo, depois pilhas de notas e a cobriu novamente com coisas. Ela entra sorrateiramente na garagem, tentando não ser pega pelas câmeras de vigilância, e segue para a estação de trem. Lá, ela deixou a bolsa no guarda-volumes. Suas mãos tremiam levemente e seu coração estava a ponto de sair do peito. Amanhã tudo aconteceria. A noite foi especialmente dolorosa em termos de sonhos. Sarah se revirou na cama e esperou o dia nascer. Ela foi ao banheiro para se lavar. Mamãe, ela ouviu uma voz feliz dizer. Que mal cheirosa, ela não consegue dormir, pensou Sarah, e respondeu em voz alta. Oi, querida. Como você está? Vitória começou a chorear alguma coisa, mas Sarah não estava interessada. Onde está Selena? Ela perguntou a Mickey, que estava na cozinha. E por que Vitória não estava no berçário? Era função da babá preparar a criança pela manhã. Sarah não se atreveu a se levantar tão cedo. O berçário está em quarentena e Selena tirou o dia de folga, respondeu a cozinheira onisciente, você é tão boa para a criança que ela decidiu fazer suas próprias coisas. Que se dane, Sarah quase jurou em voz alta. Como sair de fininho sem levantar suspeitas? O trem partiria ao meio-dia. O tempo começou a contar. Sarah lançou um olhar de ódio para a garota e, então, sentiu em sua cabeça como se algo tivesse mudado, como se tivesse queimado um fusível que retinha todas as emoções negativas em relação à Vitória. Ela puniria a garota, puniria seu marido. Ela se vingaria deles. Ele a faria sofrer tanto quanto ela havia sofrido nas últimas 3 semanas de sua vida. Ele come em restaurantes com seus parceiros, e ela come essa refeição caseira sem graça. Tentando não demonstrar sua excitação, Sarah foi até o banheiro e gritou de lá. Vitória, sente-se para comer e vamos dar uma volta. Talvez você não deva sair hoje? Perguntou Mickey, preocupado. Tem uma nevasca entrando pela janela. Não é longe, vamos até a lanchonete local, disse Sarah. Então não pegue o carro, aconselhou Mickey, mas a garota apenas acenou com a mão. A mochila de serapilheira ou da jovem estava pronta para carregar uma carga importante. No último momento, Sarah percebeu que era melhor deixar as caixas no cofre. Por quê? Ela não conseguia explicar para si mesma. Tirando vários sacos de freezer pesados da cozinha, Sarah os encheu cuidadosamente com joias e os empilhou na mochila. Ela forrou o perímetro com papelão ondulado para dar rigidez e proteção. Colocou a bolsa de cosméticos de tamanho grande com seu conteúdo em cima para mantê-la em segredo. Eu a cobri com uma pequena toalha e fechei a aba. O peso da bolsa era bom em minha mão.
Seu coração estava batendo freneticamente. Sacrificando minutos, Sara foi até o armário de remédios e tomou uma dose de valeriana. Depois, olhando cuidadosamente para o frasco, ela preparou a solução mágica para a vitória. Ela a faria beber no caminho. A garota olhou para o relógio. Tempo, tempo, tempo. A normalmente ágil Vitória estava levando uma eternidade dessa vez para vasculhar o corredor. Sara mal conseguia conter sua impaciência e a arrastou até o carro. Ela a colocou no banco de trás e colocou o cinto de segurança. Ele colocou as duas mochilas dela e de Victorine ao lado dela. Ele estendeu uma garrafa com alguns goles de líquido espirrando no fundo. Aqui, beba, é água mágica, as fadas a fizeram. A garota bebeu obedientemente. Depois, pegou sua mochila e a abraçou. Sara tirou o carro do pátio. O tempo estava realmente abominável. Ventos fortes sopravam flocos de neve duros no para-brisa empunhados. Os limpadores de para-brisa, ligados a todo vapor, não tiveram tempo de limpar a visão. A neve branca voava em partículas irregulares, piorando a visibilidade que já era ruim. Sara pisou no acelerador e o carro derrapou um pouco. Não se pode acelerar nessas condições. A garota virou o volante como uma louca, tentando manter o Volkswagen na estrada. Por sorte, estávamos nos subúrbios e não havia pessoas dispostas a caminhar naquele clima. Depois, serão 5 quilômetros pela autoestrada até a cidade, depois pela cidade. Tenho que chegar lá, ainda tenho 2 horas. Parada no cruzamento da estrada principal, Sara observava os carros que saíam da cobertura de neve, passando e se escondendo novamente no véu espesso. Era difícil atrapalhar o fluxo. A garota pisou no acelerador e girou o volante. Ele parecia se encaixar, e até mesmo sem problemas. Ela dirigiu o carro, tentando manter os olhos nos sinais vermelhos à sua frente. Vitória estava se contorcendo e fungando no banco de trás. De qualquer forma, ela deveria estar dormindo logo, desde que a dosagem não fosse muito alta. Sara não queria que a garota morresse, nem que fosse porque ela conhecia a reação de Belry com 100% de certeza. Há todos os tipos de pessoas na equipe de segurança dele, inclusive bandidos que podem seguir qualquer ordem. A garota estava pensando tão intensamente que não percebeu a luz de freio do carro à sua frente. Ela xingou e pisou no freio, mas o carro só andou para trás, sem querer parar. Para evitar a colisão, Sara virou o volante em direção ao meio-fio. O VW girou e bateu em um monte de neve. A neve compactada amorteceu rapidamente a baixa velocidade, evitando que o carro capotasse ou caísse na vala. Sara abriu a porta e uivou baixinho. Seu carro estava atolado até a barriga, não havia como sair. A cidade estava logo ali na esquina e, se ela corresse, poderia pegar o transporte público até a estação de trem. Sara se arrastou para fora do carro e se viu mergulhada na neve até os joelhos. O vento frio, como se estivesse ressentido com ela, imediatamente jogou uma pilha de flocos de gelo em seu rosto. Eles queimaram seu rosto com uma dor aguda. A geada entrou sob seu casaco de zibelina e em suas luvas de feltro. Cobrindo os olhos com a mão, Sara tropeçou e caiu em direção à porta dos fundos. Mamãe, por que não vamos embora? Perguntou a ingênua Vitória, batendo os pés impacientemente no assento. Por que não a deixamos aqui? Sara teve um pensamento curioso. Alguém pararia e a pegaria. Eles não deixariam o carro em um monte de neve por muito tempo. Outra enxurrada lançou flocos de gelo na cabine, e eles pareceram atingir a garota. Mamãe! Vitória choramingou e envolveu Sara com seus braços. Os sentimentos vieram em uma nova onda. Não, eles encontrarão muito cedo, murmurou ela e soltou as correias. Que ódio a estava levando a carregar tal fardo. Sara pegou as 2 mochilas com uma mão e pegou a menina com a outra, colocando-a debaixo do braço, e saiu para a estrada. A garota choramingou, mas pelo menos ela não se lançou contra ela. O vento agora soprava por trás, chicoteando e empurrando suas costas. Sara estava quase na beira da estrada quando chegou à entrada do vilarejo e parou para olhar ao redor. A porta do carro ao lado dela se abriu. Moça, aonde vai?
Precisa de uma carona? Perguntou uma mulher sentada no banco do passageiro. Tenho que ir à estação, disse Sara, eu pago, especialmente se você me der uma carona rápida. Vamos, entre rápido, enquanto estamos presos no trânsito. Sara não precisou ser persuadida. Em meio minuto, ela e Vitória já estavam sentadas na cabine quente. Mamãe. A menina continuava esfregando os olhos com as mãos. Pronto, pronto. Sara acariciou sua cabeça e a abraçou. Ela remexeu em seus bolsos, tirou uma nota de $1000 e a entregou ao motorista. É suficiente? Por favor, estamos atrasados. O homem olhou interrogativamente para sua companheira e ela assentiu. Eles chegaram à estação em segurança, mas não rapidamente. Oh, ela adormeceu, disse a mulher, olhando para Vika, deixe-me ajudá-la. Ela colocou o bebê no ombro de Sara e entregou-lhe as mochilas. Nessa parte da cidade, o vento não era tão forte, e as gotas geladas caíam em uma chuva inclinada. A garota já havia memorizado a área da estação, a localização das câmeras e os pontos cegos. Aqui estava um deles. 2 bancos afogados em neve e cercados por árvores de Natal cobertas de musgo. Atrás deles, o prédio da estação de trens urbanos. Sara caminhou um pouco mais para dentro do monte de neve, onde nenhum homem jamais havia posto os pés no inverno. Logo a neve cobriria seus rastros. Sentindo-se como uma madrasta justa, Sara colocou a criança adormecida embaixo da árvore, de modo que ela não ficasse imediatamente visível da estrada. Colocou a mochila da criança em seu colo e envolveu-a com seus braços preguiçosos. Ela saiu para a estrada, olhou ao redor, as pessoas raramente andavam nessa parte do país no inverno, e isso era de se esperar. Sem sentir remorso, Sara se dirigiu à estação, onde seu amado a esperava. 15 minutos para a partida, Austin a cumprimentou. Sara se jogou em seus braços e seus lábios se beijaram. É isso, a verdadeira felicidade. Venha, vamos nos apressar, Austin se afastou dela, temos que tirar a mala do armário. Oh! Sara notou. Eu tinha me esquecido completamente de você. Vamos embora. 2 minutos antes da partida do trem, eles entraram no vagão e procuraram um assento. Sara se acomodou no ombro de seu amante. Em uma noite de insônia, os sedativos e o leve balanço sob as batidas rítmicas fizeram seu trabalho, e a garota lentamente começou a adormecer. O trem, como em um conto de fadas, levou-os pela neve até a Beautiful Faraway. Um raio de sol matinal, que mal havia atravessado as nuvens espessas e o véu de neve, iluminou um pequeno cômodo em uma casa antiga com painéis. Sua decoração não havia sido tocada pela mão de um mestre forte por um longo tempo. A tinta que havia descascado dos caixilhos da janela estava em lascas no peitoril rachado ao lado de um vaso de flores antigo, cuja planta há muito havia murchado e pendurado na borda. As cortinas de cretone desbotadas estavam rasgadas e penduradas em trapos velhos e sem forma. O teto e as paredes, cinzentos e manchados, estavam cobertos de mofo. Os lençóis que compunham a cama chanfrada estavam gastos e cheios de buracos. As portas do guarda-roupa estavam arrancadas de suas dobradiças. Havia ícones e um pequeno volume da Bíblia em uma mesa desgastada ao lado de um copo cheio de água e pacotes de comprimidos. Um homem estava sentado em uma cadeira ao lado da mesa. Percebia-se que era um homem idoso, com suas costas curvadas, cabelos grisalhos e rugas profundas. Seu rosto comprido, com a barba por fazer e os olhos arregalados denunciavam o cansaço da vida. O idoso se revirou na cama a noite toda e só adormeceu pela manhã. Foi então que ele teve aquele sonho vívido e memorável. Depois, olhando para o teto cinza e lembrando-se dos detalhes, o idoso não conseguiu entender por muito tempo se era um sonho ou real. Eles estavam andando em um gramado verde, inundado por uma luz quente e deslumbrante. Em ambos os lados do gramado verde havia uma poderosa parede de árvores. Suas copas se agarravam às nuvens e uma leve névoa amarelada escondia o horizonte. Era ele mesmo, Anthony, e sua filha há muito perdida, Sofia. Era uma jovem de aproximadamente 16 anos, fantasmagórica em um vestido branco esvoaçante. Filha, quando você finalmente vai convidar seu pai para ir à sua casa?
perguntou o velho. Espere, papai, ainda não é a hora, respondeu ela com uma risada. Então, pelo menos me conte como você vive, pois não nos vemos há muito tempo. Estou muito feliz, papai, de verdade, me sinto muito bem. Você tem vergonha de ser velho, ou talvez alguém não o deixe? Bem, diga-me e eu virei aqui para resolver isso. Sofia riu de volta. Então, de repente, ela ficou séria e balançou o dedo. Não se atreva, pai, está me ouvindo? Já lhe disse que é muito cedo para você vir me ver. Mas preciso de sua ajuda. Eu estava prestes a pedir tudo, mas o zumbido irritante da furadeira do vizinho destruiu esse pequeno paraíso. Que tipo de ajuda você precisa, minha filha? Disse o velho, acariciando os ícones. Ela voltou para casa do hospital há 2 semanas, depois de sofrer um ataque cardíaco. Durante todo esse tempo, ele se perguntou por que havia sido tirado de lá. Ele estava tão cansado da solidão desesperadora e mal tocou na medicação que lhe foi dada. O sono parecia trazê-lo de volta à vida. O idoso pegou alguns comprimidos na palma da mão e os bebeu com água. A casa ficava perto da estação de trem. O barulho incessante das rodas havia se tornado um som de fundo familiar. Às vezes, quando os trens pesados passavam, a casa tremia e as louças chacoalhavam. Os inquilinos não ficavam muito tempo, buscando condições mais confortáveis. Deixado sozinho, Anthony pensou em trocar o apartamento de 2 cômodos por algo mais barato. Mas a ideia de sua filha voltar um dia e encontrar estranhos o impediu. Depois de pagar pelo apartamento, o restante de sua pensão era suficiente para uma vida muito modesta. Deveríamos ir ver Betty hoje, pensou Anthony. Betty, uma vendedora enérgica, havia se tornado uma boa amiga do idoso e costumava lhe dar os produtos fora de moda ou que ela tinha prontos para jogar fora. Anthony se lembrava com carinho de como, na primeira vez, ela o fez timidamente, com medo de ofender. Mas logo delícias como salsichas, queijo ou queijo cottage começaram a aparecer na geladeira. E está 2 ou 3 dias atrasado? Pode ser uma semana. Não tem cheiro e não tem mofo. E mesmo que haja, você tira a casca e lá está ele, um produto bom novamente. Depois de um rápido café da manhã, Anthony saiu. O tempo estava, como eles chamam, ruim. Movendo-se lentamente com o apoio de uma bengala, o idoso foi até o ponto de bonde. Ei, vovô, alguém chamou em meia voz, você está indo para o bonde? Eles estão parados, houve algum tipo de acidente. Anthony lhe agradeceu e suspirou pesadamente. Mas, depois de sair, ele não podia voltar. Ele poderia pegar o ônibus, mas o ponto era em outro lugar. Ele não sabia como seus pés o haviam trazido para essa parte deserta da estação. Ele apenas se perguntava. Ele parou para contemplar a beleza invernal das árvores de Natal. Sob uma delas havia uma grande sacola azul. De jeito nenhum, o que os terroristas deixaram, pensou Anthony. Mas será que ele deveria ter medo dessas coisas? Ele se arrastou pelo caminho levemente pisoteado e ofegou. Sob a árvore, dormia uma criança pequena, uma menina, a julgar pelas roupas e pela mochila engraçada. Como você chegou aqui? Disse Anthony, tentando tirar a criança da neve. Vamos, levante-se, tenho certeza de que estão procurando por você. Ei, bom homem. Ele se virou para um garoto. Por favor, ajude-me a levar a garota para a estação. Aqui, aqui. Aqui, aqui, sente-se perto do radiador. Obrigado, senhor. Com pesar, o velho se livrou de sua descoberta. Quando a neve derreter, a menina vai se molhar. Ele tocou as bochechas dela e suas mãos estavam muito frias. Ele aqueceu as palmas das mãos dela com sua respiração. Ele tirou as botas, limpou-as bem e colocou-as no radiador, seguidas de meias quentes. Não, acho que meus pés ainda não estão muito frios. O que diabos aconteceu? Anthony começou a olhar em volta. A multidão continuava a fazer suas atividades, pessoas caminhando ou correndo, gritando ou sentadas em silêncio, olhando para seus telefones.
Ninguém se importava com o avô e a neta, deixe-se aquecer, a estação é comum, não é uma vergonha. Deveríamos entregá-la à polícia como uma pessoa desaparecida. Caso a mamãe já tivesse fugido. Mas o tempo passou, e ninguém anunciou a busca pela menina. A menina começou a acordar. Anthony olhou para ela e percebeu que queria estar perto dela. Sempre. Para protegê-la do mal e trazer-lhe felicidade. Mas para onde ele iria, um velho doente e pobre? Minha senhora, e gritou a garota. Agora, em silêncio, para não chamar a atenção, disse Antônio. Levante-se, vamos até a mamãe. Ele colocou as meias e botas quentes da menina no radiador e eles saíram da estação. No ar frio e gelado, a menina finalmente acordou e caminhou ao lado dele em uma corrida. Essa é a libélula dela, pensou Anthony gentilmente, olho no olho é preciso. Sua Sofia, naquela idade, era a mesma. E não apenas naquela idade. O velho deixou a criança no quarto e foi para a cozinha. Há leite e cereais, podemos ferver o mingau. Ele estava absorto no processo e pensando. Enquanto isso, o quarto estava em silêncio. Um silêncio suspeito para uma criança tão ativa. Tentando não bater a bengala com muita força, Anthony espiou cautelosamente para dentro do quarto. O que ele viu o deixou atônito. A pequena sala em ruínas parecia uma ilustração de um livro de Aladim. Uma garota estava sentada no centro, cercada por pilhas de joias brilhantes. De vez em quando, ela tirava um anel brilhante de cores diferentes ou uma corrente de ouro reluzente e experimentava, cheirando impacientemente. A visão da dispersão de metais e pedras preciosas fez com que as pernas de Antônio fraquejassem e sua respiração ficasse presa. Ele percebeu que havia uma fortuna aqui, e mais de uma. A mamãe está aqui? Perguntou a moça despreocupadamente. Belry estava terminando seu relatório quando bateram à porta de seu escritório. O visitante era Harry, um velho amigo do exército, ex-oficial da GRU, agora chefe de segurança da empresa, mas mais como um agente livre. Nós encontramos, disse ele. Tragam-na para minha casa. Vocês dois, Belry ordenou depois de ouvir o relatório. Harry assentiu e se dirigiu à porta. Harry, Belry chamou, estalando os dedos para chamar sua atenção, leve Selena com você. Ele esperou que a porta se fechasse e foi até a janela. O vento nauseante havia diminuído e flocos de neve esporádicos e amigáveis rodopiavam no ar. O congestionamento de tráfego causado pelo mau tempo logo acabaria. As chances eram de que os clientes chegassem a tempo. Nessas 3 semanas, ele havia se afastado completamente da vida, tentando manter o negócio em funcionamento com seu sócio. Tudo, exceto o problema principal, havia deixado de existir para ele. Às vezes, ele não percebia se era de manhã ou de tarde e só ia para casa para se arrumar e trocar de roupa. Ele pegava os recipientes de comida cuidadosamente preparados por Mickey para comer no intervalo. Mas agora, graças a seus esforços, as ondulações sob seus pés estavam firmes novamente. Anthony mancou até o interminável som da campainha da porta. Mamãe! Coelhinho! Pulando na cama quebrada e batendo palmas, Vitória gritou de alegria. 3 pessoas entraram no apartamento, uma mulher, para a qual a menina imediatamente correu com uma exclamação, Nani Selena, e 2 homens em trajes militares. O último foi inspecionar o quarto casualmente. Anthony olhou para a cena com tristeza. Ele percebeu que, mais cedo ou mais tarde, teria que se separar de Vitória, mas a criança havia sido encontrada por seus entes queridos e isso era o mais importante. O velho foi até o armário e tirou 2 sacos de joias que estavam sobre a mesa. Aqui, disse ele, isso estava na mochila dela. Harry entrou no quarto onde Selene estava vestindo a garota e assobiou. De onde vieram essas joias? Perguntou ele, acenando com a cabeça para as bolsas. Eu as peguei de minha mãe quando estava no carro com ela, disse Vitória, eu as peguei para experimentar e coloquei meu coelho na bolsa dela. Isso vai ser uma surpresa para alguém. Harry riu alto. Vamos, vovô, você vem com a gente. Para que você precisa de mim? Para que você precisa de mim?
Você receberá uma recompensa pela descoberta, disse Harry, brincando ou falando sério. Belry dirigiu para casa, sabendo que era esperado. E que seu convidado estava agindo de forma estranha. O velho correu para ele pela porta. Ele examinou seu rosto, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Em suas mãos, ele segurava a mesma fotografia preciosa que Belry havia devolvido de seu escritório para a lareira. Onde? Onde está? Ela apontou para a foto da moça, a primeira esposa de Belry. Diga-me, onde ela está? Onde está minha Sofia, minha garotinha? A ambulância da clínica particular já havia partido. Anthony, drogado, foi se acalmando aos poucos e voltou a si. Ela desapareceu há quantos anos? Respondeu ao pedido de Belry, não me lembro por quanto tempo. Ela morava longe, raramente ligava, e nós não percebemos imediatamente. Procuramos muito nos classificados, nos jornais, na polícia e nada. Minha esposa não aguentou tanta dor, ficou doente e foi para o céu. Depois disso, tornei-me uma lamentável sombra de mim mesmo. Mas o ossudo não me aceita, e eu pisoteio esta terra por nada. Belry engoliu outro nó na garganta. Durante todo esse tempo, ele estava fugindo do passado e o perseguindo ao mesmo tempo. Mantendo a memória viva e temendo lembrar. Proibido de falar, não porque fosse um segredo, mas porque as lembranças rasgavam suas feridas e sua alma. Mas agora era a hora. Nós nos conhecemos longe daqui, ele começou sua história, a 1000 quilômetros de distância, praticamente em uma cidade turística. Eu estava em uma viagem de negócios, trabalhando como um importante economista. Quando a vi, me apaixonei como uma criança. Ela não podia me contar nada sobre si mesma, pois estava amnésica após o acidente de carro. Sem nome, sem família, sem endereço. Sua memória do passado era como uma lousa em branco. Esperamos para encontrá-la, procuramos por ela nós mesmos. Eu não tinha as oportunidades que tenho agora. Belry ficou em silêncio. Então, ele tirou férias e passou um mês dirigindo sua amada pela cidade, em cada esquina, na esperança de que a memória captasse algum pequeno detalhe e fosse restaurada. No final das contas, sem querer, ele a trouxe de volta à sua cidade natal. Lá eles estavam procurando seu passado quando deveriam estar aqui. Onde ela está? Perguntou o velho com uma voz incolor. Vivemos com ela por 4 anos felizes, continuou Belry, sentindo vontade de falar, de aliviar sua dor. Tudo o que tenho agora, dinheiro, uma casa, devo tudo a ela. Ele se aproximou do velho no sofá e pegou sua mão. Seu pulso parece ter se estabilizado, e a verdade pode e deve ser dita. Seja forte, pai. Ela não está mais conosco. Ela deixou este mundo durante o parto. O trauma do acidente havia cobrado seu preço. Eles ficaram em silêncio. Todos eles. Mickey. Selena. Harry. Era como se quisessem homenagear uma garota que nem sequer conheciam. O silêncio foi interrompido por Vitória. Ela saiu voando do quarto do bebê e gritou de alegria. Papai, olha o coelhinho que eu desenhei. Quando a mamãe vai trazer para mim? Estou entediada. Essa é sua filha? Perguntou Anthony com a voz trêmula. Sim, Belry respondeu rapidamente. Posso dar um abraço nela? Uma semana depois, Belry estava de pé na mesa de centro da sala de estar, olhando os documentos que o mensageiro trouxera do laboratório forense. Harry estava sentado no sofá com os pés apoiados no sofá americano. Suas roupas de viagem e a barba por fazer no rosto deixavam claro que ele preferia o relatório de viagem de negócios a férias. No chão, havia uma pequena bolsa esportiva na qual o agente especial o havia levado o suborno. Bem, o que é isso? Perguntou Harry em um tom indiferente. Uma correspondência nas linhas da família, respondeu Belry, é de fato o avô dele. O que você tem? Ele pegou a pasta pesada das mãos do amigo e se sentou na cadeira. Muitos carimbos, assinaturas de testemunhas, do tabelião, do advogado e da própria Sarah. A moça havia aceitado totalmente os termos de Belry e não havia feito uma única correção.
O divórcio final após 3 meses era agora uma mera formalidade. Uau, Belry ficou maravilhado. Você está me insultando, chefe, disse Harry despreocupadamente. Se eu assumir algo, eu o faço. Tenho medo de perguntar como você fez isso. Eu poderia lhe dizer que ninguém se machucou fisicamente, mas você não acreditaria em mim. E quanto foi? Perguntou Belry. Bem, nós devolvemos a ele o dinheiro que havíamos tirado do armário na estação de trem. Harry começou a contar em um tom indiferente. Acrescentamos o valor do Volkswagen e das joias dele, levando em conta o desgaste. Que desgaste? Interrompeu Belry, surpreso. 30%, explicou Harry. Você não conseguirá vendê-los pelo preço total. Não posso, Belry sorriu ironicamente. Posso, e não apenas pelo valor total. Essas joias até aumentaram de valor ultimamente. Você tem que ser avisado sobre essas coisas, chefe. O olhar malicioso e o sorriso de Harry não continham nenhum sinal de arrependimento. Onde eu estava? Ah, sim, você me deve a gasolina, 2 visitas ao café e a Gazelle. Que Gazela? Belry ficou surpreso novamente. Bem, sua patroa exigiu a devolução de todas as roupas dela, e elas não cabiam em nenhum carro, nem mesmo no nosso jipe de pesca, pode imaginar? Tivemos que contratar uma gazela. Onde ela vai colocar tudo isso agora, não consigo imaginar. E ele não pediu nada mais do que isso. Belry não esperava se sair tão bem. Harry mudou de assunto de repente. Lembra da lebre que sua namorada deixou para esta? Eu disse que a compraria por um preço fabuloso, como se fosse cravejada de diamantes. Ela se foi. Ele a jogou fora? Bem, sinto muito, querida, então você está sem sorte. Não se preocupe, chefe, o dinheiro que você tem agora vai durar o resto de sua vida. Com as devidas economias, é claro. A propósito, tenho uma surpresa. Harry tirou de sua bolsa uma lebre familiar, cuidadosamente embrulhada em um saco selado e amarrada com barbante. Uau, admirado Belry, você disse. De onde? Contratei todos os vagabundos da cidade. Levei 5 horas para encontrá-la, dá para acreditar? Belry riu e começou a desamarrar a corda. Harry gritou, pulando do sofá. Não, não a desamarre. Ela precisa ser limpa primeiro. Já sei, respondeu Belry, e colocou o brinquedo de lado. Já terminei, continuou Harry. Ele se levantou, vestindo o moletom de forma militar. Permissão para sair? Adeus, respondeu Belry. Deixado sozinho, ele pegou a lebre ensacada e ficou pensativo. O brinquedo estava sujo e quebrado em alguns lugares. Nada que não pudesse ser limpo na lavanderia permaneceria como cicatrizes de batalha. E Selena inventaria toda uma história sobre como a lebre corajosa voltou para casa, para sua dona favorita. A vida estava melhorando. O negócio estava sofrendo, mas não estava perdido. Agora, não trazia a renda anterior, mas o restante era suficiente para um padrão de vida decente. Ele teve que se desfazer de grande parte da propriedade, mas Belry não se arrependeu. Ele estava disposto a vender a casa também, mas não precisava. A casa. Cada centímetro dela o fazia lembrar dela e dos 4 anos que passaram juntos. Ele sonhava em construir um palácio para sua amada, mas ela não ficaria de braços cruzados. Foi ela quem supervisionou os operários e a construção, verificou os orçamentos. E foi ela quem mobiliou a casa inteira. Ela não tinha tudo pronto. Foi com o apoio dela que ele encontrou forças para deixar o emprego e mergulhar no mundo dos negócios. O que os médicos disseram? Com aqueles ferimentos, especialmente no cérebro, ele deveria ter morrido no local do acidente. Era como se ele estivesse vivendo em um tempo emprestado. Como se não tivesse cumprido seu dever nesta terra. E ela poderia morrer a qualquer momento, disseram os médicos. Ela sabia disso. Ela aceitou isso. E aprendeu a viver com isso. Talvez seja a hora de ela aceitar a realidade.
Quem ela estava tentando enganar ao trazer Sarah com a expectativa de que ela seria uma substituta digna, ela mesma ou o destino? Eu me pergunto, se não fosse pela empresa, quanto tempo Sarah teria vivido com ele? Chegou um momento em que seu apetite era grande demais para ela e Beori teve que se retirar do negócio. Talvez Vitória tenha que crescer sem a mãe. Mas é melhor do que o que ele estava tentando lhe passar às escondidas. Beori não se preocupava com o futuro de sua filha, sempre haveria pessoas próximas a ela que a apoiariam em qualquer situação. Ele. Selena. Ele havia se afeiçoado à garota durante esse tempo, aceitou que ela a chamasse de vovó e que ela ficasse aqui. E as opiniões dela e de Beori sobre paternidade eram surpreendentemente semelhantes. Anthony ou o vovô. Seus olhos se iluminaram, suas costas se endireitaram e ela criou asas. E Mickey. Apesar de estar apenas de passagem, ele tem sentimentos pela garota. Juntos, eles conseguirão. O homem foi até a lareira e pegou a fotografia. Por favor, me perdoe, ele sussurrou, olhando para o rosto feliz de sua amada, eu cometi um erro. Prometo que isso não voltará a acontecer. E você, por favor, cuide de nossa filha lá de cima, do céu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.